Neste vídeo nós vamos aprender a como plantar e cuidar dos nossos girassóis, mini girassóis grandes, tanto em vaso como lá no jardim, no chão. Os girassóis, nós temos várias espécies. Às vezes a gente acha que nós temos um tipo de girassol, mas nós temos muitos. Nós temos os girassóis mini, que são os girassóis anão, que fica aí em torno de 30 a 40 centímetros. Nós temos os girassóis grandes, que podem chegar a 3 metros de altura. Nós temos os girassóis amarelo, mas nós temos também os laranjas, nós temos girassóis avermelhados, que são lindos. Então são vários, não é só um girassol. E também nós temos uma grande importância dos girassóis porque eles são de ciclo muito curto. O que é uma planta de ciclo curto, de ciclo anual? É uma planta que o seu ciclo da semente até o florescimento não é perene, não é por muitos anos. Por exemplo, as orquídeas podem durar 30, 40 anos. Um girassol, em algumas regiões, eles duram 90 dias, em outras 120 dias. É isso mesmo. Às vezes você adquire um vaso de girassol na floricultura e manda mensagem para mim assim: Ana, eu comprei um girassol, eu tenho um dedo podre, o meu girassol, 2 dias ele morreu. É porque quando a gente compra um girassol na floricultura, ele já está no final do estágio dele. Eu vou ensinar para vocês como cuidar, para vocês prolongarem um pouco ele na casa de vocês em vaso, mas a vida dele é assim mesmo, ele é de ciclo curto. Do início da vida dele até o final, não ultrapassa 3 a 4 meses. Ele é muito importante o estudo nas escolas, então leve esse vídeo para as escolas. Como é rápido, as crianças podem acompanhar o ciclo da planta e fazer os estudos. É muito legal esse estudo lá na escola das crianças com os professores e para você também plantar aí com as crianças em casa. O girassol é excelente para esse tipo de experimento. Qual que é a luz ideal para o girassol? Como o próprio nome indica, sol pleno. Se você não tem sol direto, não plante um girassol. Eu vou falar com vocês a verdade, sendo sincera. O girassol é muito exigente. Na hora que a gente vê mais para frente o que ataca em praga e doença o girassol, vocês vão ver. Ele é muito exigente ao sol. Ele circula, ele roda assim à procura do sol. Então, como o próprio nome indica, girassol, ele é exigente ao sol. Então, no mínimo 5 horas de sol direto, não é claridade. Nós então temos que colocar ele em muito sol para plantar no mínimo 5 horas. Quando vocês têm um girassol de floricultura, coloque ele no sol da manhã, porque ele na maioria das vezes vem da Olambra e lá é cultivado em estufa. Então, às vezes você colocar ele no sol o dia todo, ele pode sentir. Então, se você quiser experimentar colocar no sol o dia todo, mas observe se ele não está murchando muito no sol da tarde. Luz, sol no mínimo 5 horas. Ok? Combinado? Um dos grandes segredos aí do girassol. Nós vamos fazer na prática o plantio do girassol para vocês fazerem em casa. Como que é o vaso? Como que é o substrato, a rega, a adubação do girassol? Vocês têm aqui um vaso de barro, um vaso de plástico. O vaso de cimento é semelhante ao de barro. Os outros vasos de fibra são semelhantes ao vaso de plástico. Qual que seria melhor? Vamos pensar. Ele ama água. Atenção, nada de encharcamento, porque apodrece as raízes. O barro puxa água, então está contrário do que a planta gosta. Se você plantar ele no vaso de barro, você ainda vai ter que regar mais ainda.
O legal para o girassol, então, seria um vaso de plástico. Esse vasinho tem furos dentro dele, já é com o pratinho, então tem furos. Coloquei um pouco de pedrinha para drenagem, para não haver acúmulo de água nas raízes, pedrinha. E qual será o substrato que nós vamos usar? O girassol é extremamente exigente a um substrato rico em matéria orgânica. Matéria orgânica você pode usar esterco de gado, esterco de galinha, humus de minhoca, tudo é legal. Ele é extremamente exigente a um substrato poroso, em que a água não vai ficar retida. Então tem que haver uma drenagem. Então eu utilizei aqui um substrato, uma terra vegetal aí, rica, né, em nutrientes. Então uma terra vegetal própria para um substrato próprio para o plantio, 2/3 de substrato para plantio, 1/3 eu usei esterco de gado curtido, porque senão enche de mosquitinho, e 1/3 de vermiculita. Ana, por que você usou vermiculita? Eu usei porque a vermiculita, ela segura a água. Quando o girassol precisar de água, libera aos poucos para a raiz. Então o excesso ela segura e quando ele precisa ela libera. Posso substituir? Pode. Você pode colocar folha seca para dar porosidade, você pode colocar areia grossa de construção, você pode estar fazendo o seu substrato. Desde que você não coloque só terra vegetal, porque fica aquele substrato compacto. As plantas não gostam. Sempre faça misturas. Nós vamos misturar bastante. Todo substrato tem que ser bastante misturado para que a mistura seja homogênea. Agora nós vamos colocar aqui o que vocês vão fazer? Vão olhar para que o substrato já fique úmido. Substrato úmido. Nós vamos então fazer o plantio, já está pronto aqui para a gente fazer o plantio. Nós vamos vir com a semente. As sementes vocês encontram casa de agropecuária, floricultura, garden, internet. Geralmente lá no Pomar Floricultura, que é a nossa floricultura, aí desde a época do meu pai, tem 60 anos, eu trabalhei lá na floricultura 35 anos. Se vocês não conhecem a minha história, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O vídeo é curtinho, é muito legal. Vocês podem estar lá vendo. Eu tenho aqui as sementes de várias plantas. Sementes é uma coisa que vocês devem guardar, porque um envelopinho vem centenas de sementes, dependendo da variedade. Então eu peguei aqui a semente do meu girassol vermelho, aqui ó, girassol vermelho, peguei lá no Pomar, na floricultura. E aqui eu tenho uma outra semente que é desse girassol do miolo preto. Todo ano eu planto. Eu vou plantar 3 sementes por cova, por buraquinho. O que eu faço? O segredo é que eu não enterre muito. Então no máximo aí 2,5 centímetros. As raízes do girassol, elas enraizam muito bem. Então eu não posso enterrar muito, é de 2 centímetros a 2,5. 2,5 centímetros. Essas 3 sementinhas, pelo menos uma vai ficar mais forte e vai dar um girassol bem bonito como este. Depois você deixa um só para ficar no vaso bem bonito, as outras 2 vocês podem tirar e plantar em outro vaso. Aqui é semente de vaso. No chão vocês podem plantar da mesma maneira, direto no chão. Coloca ali um esterco de gado e planta direto no chão, na profundidade de 2,5 centímetros, da mesma maneira, tá? Que eu estou ensinando aqui. Como que vai ser a rega desse vasinho? Nós podemos colocar isso aqui, a rega e a luz. A rega, vocês vão borrifar água, sempre borrifar quando está em semente. Manter levemente úmido, então observar.
manter levemente úmido. Não deixa secar e não encharcar. Rapidinho vai brotar, vocês vão ficar impressionados de ver. Lembrando que da semente até essa planta chegar no final é apenas 90 dias, dependendo da região, 120 dias. Para vocês acompanharem, acompanhem meus stories lá no Instagram, que eu vou colocando o processo do girassol, tá? Quando vocês forem comprar um girassol lá na floricultura, observe se ele está novo. Tá vendo que ele está meio fechado? Ele está novo. Quando está muito aberto, já é uma planta mais velha. Floricultura, nas floriculturas, o caminhão chega da Holanda uma vez por semana. Descubra que dia que chega. É igual verdura, fruta e legume no mercadinho. Descubra qual o dia que chega. Então lá no pomar chegou hoje planta. Eu fui lá, peguei um girassol. Se você for no dia ou no outro dia, você só pega plantas novas e diferentes. As coisas diferentes o pessoal vai rapidinho lá e pega. Então, supermercado, garden, tudo é a mesma coisa. Qual que é a luz que você vai deixar? A sementinha de girassol você deixa na luz de manhã. Mas se você deixar na luz o dia todo, não tem problema, de tão resistente que é. Lembrando que os girassóis são muito importantes na economia no mundo inteiro, para grãos, para óleos, muito importante, para trato de animais. Aqui na fazenda, por exemplo, nós plantávamos aqui para silagem girassol, sorgo. Hoje a gente planta muito milho, a gente planta aí mais ou menos 26 hectares de milho. Então, os girassóis é muito importante para a economia no mundo inteiro, mas importante também para ornamentação, porque eles são o símbolo da alegria. E se você for plantar no chão, aí você deve estar perguntando, Ana, qual o espaçamento que eu faço de um girassol para outro? Aqui eu tenho muitas sementes que eu comprei em casa de fazendeiro. Esse girassol é importado, eu gosto muito dele, porque ele é grandão, do miolo preto. Porque tem girassol do miolo branco, eu gosto muito desse aqui. O espaçamento é de 25 e 25 centímetros, tanto o mini como o girassol grandão. Vocês plantam 3 sementinhas em cada cova, que vocês plantam no chão, tá? Pra gente ter certeza que pelo menos um vai prosperar. Nós vamos agora para a adubação dos girassóis. Quando você planta, você já pode fazer a adubação. O adubo que eu uso é o Poderoso Adubo, que também é um enraizador. Você vai falar assim, Ana, deixa eu ver a frente dele, é necessário usar adubo no girassol, no plantio? Eu uso, porque como eu já tenho adubo que é enraizador, eu uso. Mas se você não usar, não tem problema. Você vai ter o seu girassol aí brotando da mesma forma, porque é uma planta muito rústica, tá? E se você quiser saber mais sobre adubação, eu faço adubação em todas as minhas plantas, todos os sábados, das plantas em geral, flores, horta, frutas, plantas verdes, pendentes, e das orquídeas todas as quintas-feiras. Aí vocês me acompanham lá no Instagram, tá? Aí eu faço o passo a passo direitinho, porque senão o vídeo aqui fica muito longo. Pragas e doenças no girassol. Ele é muito acometido por lagarta. Aí eu recomendo a catação manual. Aí você tem que ficar bem corajosa, bem corajoso, colocar aí uma luva e fazer a catação manual. Tudo que é praga, que é doença, você tem que observar no início, que fica mais fácil. Ou então você pode usar um controle biológico que é excelente, que é o DIME, que tem no site do Pomar também. Eu vou deixar o link na descrição abaixo. E é muito sujeito ao oídio, que é um fungo. Eu tenho vídeo de como combater, eu vou deixar esse vídeo na descrição do vídeo aqui abaixo, tá? E a questão do fungo, às vezes, é por causa de clima seco e por causa também de muita água. Então, evite aí o encharcamento do seu girassol, tá bom?
Se vocês tiverem oportunidade de ir a Olambra, que é o maior centro de produção e comercialização de flores aí no Brasil inteiro, lá tem o Blumen Park, eu vou deixar o Instagram deles aqui, que tem canteiros de várias plantações de flores, de outras plantas, inclusive de girassol. Lá vocês podem visitar, tirar fotos, é muito legal. E eu resolvi deixar aqui o Instagram deles, porque tem de girassóis. Então, se você tem vontade de ir em um campo de girassol para tirar foto, para visitar, para conhecer, lá vale muito a pena, tá? É na cidade de Olambra, bem pertinho de Campinas, São Paulo. Quando você está com um girassol de vaso que você adquiriu em floricultura, você vai adubar ele junto com a sua adubação semanal, tá? Com o seu adubo aí de floração, vai cuidar dele direitinho, escarificar, colocar humus de minhoca ou esterco de gado que você tiver, manter ele levemente úmido, deixar ele na luz da manhã e sempre estar cuidando dele. Daí, o que vai acontecer? Ele vai secar todinho. Como ele é de ciclo curto, é que nem alface, né? É que nem eu já falei aqui das petúnias. São plantas de ciclo curto, não há o que fazer. É planta de ciclo curto. Daí vai secar tudo aqui, vai secar. E vai ter sementes. Você vai passar o dedo e você vai tirar um monte de semente. Você vai ver a abundância. Como a natureza é farturenta. De uma flor de girassol, quando ela secar, quando ela estiver seca, não pode tirar antes da flor seca. Você vai cortar a flor só depois dela seca. Aí você vai tirar aquelas sementes todas e vai poder fazer o processo novamente, ou em vaso ou em chão. É assim que é o girassol. A planta não vai vir com novos girassóis. Ela vai te fornecer as sementes para que você faça o ciclo novamente dessa maneira. Tá aqui as 3 sementinhas, vai vir uma nova planta de novo e assim vai se repetindo. Você gostou desse vídeo? Eu vou te pedir para curtir, porque assim que é a única maneira do canal Ana Paula Lino crescer. Se inscrever e ativar o sininho para assim que eu colocar vídeo novo você ser avisado, e compartilhar esse vídeo, principalmente aí para as pessoas que têm crianças, para as professoras de escolas, para fazer aí o plantio dos girassóis. E também quero que você comente se você gostou do vídeo, qual vídeo que você quer que eu faça aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida e tem mais dias que eu postei esse vídeo, você vai deixar lá no direct do meu Instagram. Lá eu converso com vocês todos os dias. Beijo e até o próximo vídeo.